Go. Então vamos nós. Algumas pessoas ficaram muito em dúvida sobre o que era para fazer da semana passada para cá. Você também? Vocês também? Vocês estão naquele... Vocês estão no Hangout, não estão? No Hangout da disciplina? Tá todo mundo no Hangout da disciplina? Ou eu entrei na sala errada? Não, tá todo mundo, né? Se não estão, é para estarem. É para estarem. Se não estão, é para estarem. Pois é, né? Eu tinha um cabo, mas perdi. Trouxe ele para a sala e não levei de volta. Então vamos lá. Se eu conseguisse abrir aqui, se eu conseguisse conectar, seria ótimo, né? github.com/cenapk PO 2018-1. Que peninha de galinha. Se não temos, vamos sem ela, né? Cadê? Bloco 1 aqui, né? Vai! Você está com o torrent aberto? Por favor, tenha consciência. A gente não entende porque que a internet é tão ruim. É tão ruim porque o povo não tem noção e vem ficar usando, comendo a largura de banda por coisa inútil. Então bora lá. Então vamos só nos situar em relação a tudo que aconteceu de divertido da semana passada para cá. Então, vamos testar. Às vezes não funciona, mas às vezes funciona. Então bora lá, só pra gente se situar, tá certo? Mas aqui não. Então bora lá. Semana passada, no primeiro dia, nós apresentamos a disciplina. No segundo dia, a gente deu a introdução da disciplina, não foi? O que foi que a gente fez? Um monte de coisa. A gente matou os gatos. Você fez um programa com os animais lá. Nós atropelamos os gatos. Achou um gato. E aí, o sonho. E aí a gente atropelou e matou até não sobrar ninguém, não foi? Sucesso. Então, eu vou tentar, na verdade, todo semestre eu tento quando eu não esqueço, que é fazer o diário de classes e atividades, que fica lá no Git da disciplina. Então, se eu conseguisse abrir esse link, vou conseguir agora. 2018-1, CNPq 2018-1. Então, no README do repositório, vai ter tudo que nós vimos na aula, ok? E o que deve ser feito para a próxima aula. Exceções. Então, primeiro dia a gente pediu para ler a apostila, na verdade já tinha pedido antes, né? Instalar o Eclipse e o JDK8. E eu queria pedir, que eu não pedi no dia, lá no S3, coloque sua foto, para eu poder saber quem você é, tá certo? Lá no S3, no SIGA. Então, SIGA. Porque eu utilizo esse sistema e não o CIPA. Então, por aqui eu sei quem são vocês, quando eu quero lembrar quem é que lançou aquela atividade. Égua, nem assim eu não consigo. Eu preciso da sua foto no SIGA. Então, se não tiver sua foto, ou se tiver você de biquíni em cima da duna, eu não vou conseguir identificar você. Lá em cima da duna, contra o sol, o cara fazendo pose, eu não vou conseguir identificar você. Tá certo? Então, na hora que eu olho pro outro diz, foi tu, né? Então, por favor, coloque uma foto que eu saiba quem é você. Isso é importante para mim, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de
de pegar os nomes. Então eu tenho que olhar para as fotos das pessoas. Eu não abri o Moodle porque o meu plano era ensinar vocês a utilizar o GitHub e como é que a gente ia fazer para apresentar os projetos e os códigos da disciplina. Se eu conseguir resolver o problema da internet, eu faço hoje, se não eu gravo e faço amanhã. Então, por exemplo, isso daqui é o repositório de vocês da disciplina. Tá o código que nós fizemos na semana passada, Pet atravessando a rua. Tá aqui, ó, o código que nós fizemos em Python. Tá vendo? Lembra disso? E o código que nós convertemos. Seja bem-vindo, querido. Tem aqui ainda. E o mesmo código que foi visto em Java. E tem aqui as orientações para vocês lerem a apostila até o capítulo 12 e para vocês testarem alterações no atropelamento dos pets. Ok? Então era para você pegar o código que você fez, o que nós fizemos e mexer. O que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu fizer isso? Quem foi que mexeu no código? Levanta a mão aí. Ó, a gente tem 2 pessoas, 3, 4. O pessoal brincar, Pronto. E é justamente isso que é para fazer. Meu povo, ó, existem vários níveis de aprendizagem. Eu queria por obséquio, eu sei que vocês estão fazendo alguma coisa em relação ao sistema, atualizando foto de vocês, mas desliga os monitores, por favor. Ok? Desliga os monitores. Então, o aprendizado, ele se dá em vários níveis. O aprendizado de qualquer coisa, certo? Então, a gente tem alguns níveis. Eu vou tentar simplificar, né? Primeiro seria a capacidade de compreender. Vou colocar assim, ler. Tá certo? Então, você quando encontra o português, ou quando pega uma língua nova, ou quando pega alguma... A primeira coisa que você está tentando aprender é como entender aquilo. Se aquilo faz significado para você. Certo? Que é, por exemplo, o fato de eu estar construindo código, vocês olham para aquilo que está na tela e aquilo faz sentido na cabeça de vocês. Não é assim que funciona? É para você, por exemplo, pegar isso daqui. Cadê? É para você. Só pela aula já é para você pegar isso daqui e entender. Olha, isso daqui é uma classe pet. Seja bem-vindo, querido. Isso daqui são os atributos do meu pet. Toda vez que eu crio um pet, essa variável vem daqui para cá. Um gato, se esse objeto for um gato, ele vai ter 7 vidas. O que é que eu estou fazendo? Estou lendo. Eu estou usando o que eu aprendi de Java, o que eu aprendi de orientação a objeto, para interpretar. Isso daqui é para fazer sentido. Com o que a gente vive em sala, é para isso daqui fazer sentido. Claro, uma hora ou outra vai ter uma coisa que você... Caramba, eu não entendo porque aqui tem selfie aqui e tem selfie aqui em vários lugares. Mas isso são dúvidas pontuais. Se você veio para a aula, ou se você não veio, mas você assistiu o vídeo, é para isso daqui que tem escrito nesse código fazer sentido na sua cabeça. Já criou o canal do YouTube dessa disciplina? Já. Tá lá. A playlist. Acho que já... tá lá. Já criei a playlist. Só que ler ainda é a primeira competência. É a mesma coisa de você ir dirigir. Alguém aqui já sabe dirigir? Quem aqui já tirou carteira, né? Primeira coisa que você faz é ler, é ser capaz de entender, né? Tá certo. Mas a primeira coisa que você vai é a capacidade de entender. Para poder sair, eu tenho que passar a primeira, eu tenho que enfiar o pé na embreagem, eu tenho que soltar na embreagem, eu tenho que apertar o acelerador. Isso é a capacidade de compreender. Se uma pessoa estiver dirigindo, você é capaz de olhar e entender o que ela está fazendo. Só que isso é o primeiro nível, isso é muito básico. Depois que você aprende o primeiro nível, o segundo nível se dá por alteração, né? A capacidade de alterar. Assim que se dá todo o aprendizado. Você pega aquilo que você viu, do jeito que você viu e começa a testar. O que acontece se eu tirar o pé da embreagem sem apertar o acelerador? Eu aprendi de um jeito, aí eu vou alterar. O que acontece se eu continuar acelerando sem passar marcha? Você sem querer faz isso, né? Aí você começa a alterar. Mas você altera em cima de algo que existe.
você altera em cima de um conhecimento que lhe foi dado. Isso significa que você pega o código e pensa, o que acontece se a partir de agora eu não passar mais o nome? Ou então eu não fizer isso, ou eu não fizer isso, ou eu não fizer isso. Ou o que acontece se eu fizer isso, ou se eu fizer isso. O que acontece se eu criar um método que se chama rolar. Será que eu consigo criar aqui um método rolar? E todos os animais vão conseguir rolar. O que acontece se eu chamar daqui? O que acontece se eu tentar criar um animal dentro de um método desse? Por exemplo, aqui eu vou tentar criar um animal, porque cada animal vai ter um animal. O processo de aprendizado parte de você ter algo que funciona. Isso toda criança faz isso. Eu tenho algo que funciona e testa. Eu sei que se eu soltar isso daqui na mesa, faz barulho. Se eu jogar isso na cabeça de alguém, será que faz barulho? Entendeu? Aí eu tenho que testar. Não é assim que funciona? Não é verdade? Se eu riscar aqui, apaga. O que acontece se eu riscar aqui? Você sabe que não apaga porque você já riscou e levou um cagaço. Ou você viu alguém que riscou e levou um cagaço. Então, meu povo, o segundo processo é esse, de alterar. Por isso que os códigos que a gente faz são importantes. Porque faz parte do seu aprendizado você pegar aquele código e mexe nele. É assim que você aprende. Se você não sabia disso, então você vai lá e diz assim, não, eu vou apagar ou fazer barulho e tentar fazer sozinho. Caramba, eu não consigo refazer. Mas você tem um ponto onde você sabe que você é capaz de voltar e aquilo volta a funcionar, não é verdade? Então você não cria. Criar é a terceira parte. Criar é difícil pra caramba. Criar é muito difícil. Você ser capaz de construir uma coisa do zero exige que você já tenha domínio muito bom sobre ler, ou seja, você entende aquilo, e sobre alterar. Você sabe o que é que você pode mexer e o que é que você não pode mexer. A partir daí que surge o criar. Quem já aprendeu a tocar música ou alguma coisa assim, primeiro copia tudo que o cara faz, né? Aí depois que você copia, você começa, se eu botar uma nota aqui, se eu tentar fazer isso. E aí, naturalmente, de tanto tentar alterar, o que acontece? Você escutou música, a melodia, já consegue achar a nota daqui dali, a melodia dali. Isso é parte de ler e alterar, surge o criar. Então você não vai conseguir fazer um código se não conseguir mexer nos códigos que você sabe que funciona. É assim. Então você olhar para mim e dizer, eu não sei fazer nada. Não que nada. Você não pegou o código não? Peguei, mas eu olhei para ele e ele olhou para mim. Então, meu povo, não importa em que ponto você está. Se você é capaz de ler, você pode andar para o próximo passo. E se você é capaz de alterar, o criar sai sozinho. Então não tem justificativa para não aprender. O que você não pode e não deve é dizer, não fiz nada não. Não li a apostila, não mexi no código, não testei nenhum exemplo. Aí não tem nada que salve você. Não importa o quão maravilhosa e linda seja a aula, você nunca vai sair daqui. E se você nunca sair daqui, você nunca aprende nada. Porque é cobrado de vocês que vocês saibam resolver coisas e não entender problemas. Entender problemas também. Mas para resolver problemas, vocês têm que fazer essa ladeira. Entendido? Entendido? Isso. É o próprio do Entendi. Sucesso. Então, bora lá. Então, manda pra mim no e-mail. Então, acho que vocês já perceberam que a gente vai rápido e devagar ao mesmo tempo, né? Porque eu não vou ensinar a linguagem. A gente não combinou que vocês iam ler a apostila? Vocês estão esperando o quê para ler? Não, tô falando sério. Vocês estão esperando eu mandar de novo, tipo, pessoal, é importante ler a apostila. Não vou mandar de novo. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Ok? Então pega a bendita da apostila e lê. Pessoal, mas tem um monte de coisa lá que você não deu ainda.
Justamente por isso que você está lendo. Porque você não precisa depender de mim para poder aprender aquilo. Então você pega o que você acha que é relevante, você pula o que você acha que é menos relevante, mas pelo menos tome conhecimento daquilo que tem ali. Tá certo? Okay? Vocês pelo menos instalaram o Eclipse nas máquinas ou não? Sim. Ah, instalei. Então vamos lá. Então, se vocês instalaram, vocês têm uma coisa tipo essa que eu tenho aqui na minha frente, né? Então, a gente vai aqui para Arquivo, Novo, Projeto. É aqui? Não. Java, Projeto Java. Nome do projeto. Nome do projeto. A calculadora. Eu vou trocar o lugar. Colocar dentro da pasta de vocês. Dropbox, disciplinas, POO, S02, S03, E01, calculadora. Ok. Next. Finish. Ok. Mas como vocês leram, que eu pedi para vocês lerem, vocês sabem fazer isso. Ok? Então agora a gente tem um projeto. Para poder usar dentro do Eclipse, a gente precisa fazer o projeto. Então bora lá. Quero que fiquem em dupla vocês, ok? Bora lá, duplas. 2 pessoas por máquina, que aí dá menos trabalho para a gente corrigir. Pode, numa necessidade faz trio. Eu vou dizer agora, bora lá. Vocês não fizeram FUP, todo mundo? Pronto, então vai ser moleza hoje, né? Vai ser moleza. Bora aí, senta na dupla ou na tripa. Já estão na dupla ou na tripa? Não, se possível, dupla. Só, por exemplo, no caso deles aqui, tem 3 e tem 2. Ia ficar ruim um lá para trás. Mas, por exemplo, faz 2, 2, 2. Entendeu? 2, 2, 2. Ó, tem 3 ali, mano. Tem 3. Pega uma dupla. Ou então vem pra cá ficar dupla. Bora lá, meu povo. Então hoje a gente vai fazer uma calculadora. Você vai criar uma classe chamada calculadora. Nós vamos criar uma calculadora. Ok? O que é que vocês vão fazer? Todo mundo aqui? Ou tem alguém aqui que não chegou ainda? Bora lá. Deixa eu dar as orientações, aí vocês vão poder se concentrar e criar o projeto e criar a classe. Bora lá? Vamos lá? Então bora lá. Nossa calculadora vai ter pelo menos 2 métodos e um atributo. Um dos métodos vai ser... Como é que eu aumento o tamanho aqui da fonte, hein? Ctrl mais funciona? Funciona. Um dos atributos vai ser a bateria. Ok. Toda vez que eu faço uma operação, eu gasto bateria. E aí eu tenho um atributo... Um atributo vai ser bateria e eu tenho 2 métodos. Um dos métodos vai ser soma, que recebe A e B e retorna A. Soma. Retorna o inteiro. E a gente tem um método que vai fazer a divisão, que retorna numerador e que recebe numerador e denominador e retorna a divisão. Boa sorte. E a parte para botar a carga? Hã? Ah, sim, boa. Então a gente tem mais outras 2 coisas, ó. Tá, então vamos lá. A descrição da atividade, ela tá bem aqui. Será que eu consigo abrir? Bora lá.
A descrição da atividade, foca. Tá bem aqui, tá certo? O objetivo dessa atividade é implementar uma calculadora a bateria, craseado. Se há bateria, ela executa operações de soma, multiplicação e divisão. Eu acho que só tem divisão, mas tudo bem. É possível também mostrar a quantidade de bateria e recarregar a calculadora. Ela avisa quando está sem bateria e se há tentativa de divisão por zero. Você tem duas classes, a gente vai começar fazendo a calculadora. A calculadora não se comunica diretamente com o usuário através de comandos de print. Ela somente executa cálculos e retorna resultados. A segunda classe é um controle que trata os comandos do usuário e encaminha a calculadora. Vamos ver como é que... Eu mostrei isso aqui semana passada, não foi? Pronto. Então, em algum local, vai ter um interpretador de comandos que vai pegar isso daqui, perguntar à calculadora vai fazer a conta, retornar para ele e ele mostra. Então, a gente vai estar sempre trabalhando, dividindo as coisas, tá certo? A gente vai ter uma classe que funciona como front-end, ou seja, que faz o scanner, que faz o scan, que pergunta as coisas para o usuário e que dá os prints. E uma classe que funciona como back-end. Nessa classe, pelo menos não é para ter print, tá certo? A não ser que você esteja debugando, etc. Mas o que ela faz é receber perguntas e retornar respostas. Receber solicitações e retornar solicitações. É a calculadora em si. Então, o nosso back-end é a classe calculadora. Então, na classe calculadora, quando a gente quiser fazer soma, dentro do método da soma, não é para ter não é para ter um print aqui dentro do soma. Soma não é um void, ok? Porque a calculadora não vai se comunicar com o usuário. A calculadora vai receber um pedido de soma, int A e int B, e vai fazer o quê? Retornar A mais B. Só que ele só vai fazer isso se tiver bateria. Então, você vai ter aqui um int bateria, ok? Que é inicializado. Vou fazer assim, né? Você vai ter um construtor da classe calculadora, que como vocês leram, vocês sabem como é que faz um construtor, né? Calculadora. Como é que eu aumento isso daqui? Só fechar o task list, fecha o task list. Não, é só clicar aqui, ó. Ok. E aí, se não tem bateria, você avisa que não tem bateria. Se não der para fazer a divisão, você avisa que não dá para fazer a divisão. Bora lá? Rapidinho, só para fazer isso. Soma e divisão. Quero ver como é que vocês resolvem isso pra gente. Tudo bem? Então, bora lá. Ok.
Aí você dá um split e pega só as partes. E quer dar split, eu quero dois Tá dando certo, meu povo? Tá dando certo? Melhor. Não tem como mandar ele recarregar. Mas aí como é que eu vou mandar mensagem? Tipo, se for diferente do zero, vocês terminaram essa parte aqui? Calculadora. Esquece o usuário por enquanto, tá certo? Davi coloca ali no exemplo só para ver o que está aparecendo quando precisar recarregar. Ó, Ele disse que a bateria é zero. Quando ele tentar fazer um cálculo e a bateria for zero, a bateria não é insuficiente, não impacta. pessoal, ó, o exemplo de entrada e saída tá no site. Vocês não tem o site aí, acesso à internet? Então, vamos lá, só para vocês. Foco aqui. Só para vocês lembrarem o que é isso daqui. Vocês imaginam que na hora que você rodar o programa, ele vai rodar no terminal, correto? E aí vai aparecer o terminal ali. Se você digitar show, vai aparecer isso daqui. Você poderia, por exemplo, colocar isso daqui como resultado do toString da tua calculadora. Tua calculadora não tem um método toString, que pega a calculadora e retorna o que ela é? Pronto. Quando você digitar soma 4, 3, a gente vai ter um if else ali, um while, que verifica. Se o comando for um comando de soma, então eu vou pegar esse valor aqui e esse valor e vou passar como parâmetro. Daqui a pouco a gente faz isso. Então vamos primeiro fazer o pedaço da bateria, tá certo? Então vamos imaginar como é que vai ficar esse lado daqui. Calculadora, a recarregar, soma, divisão e o toString. Recharge. Tu me mandaste aquele código já ou não? Tudo bem, tá onde? Não, mas me manda aí logo. Tá no meu Gmail? Isso. Voz, só recarrega.
o método sendo inteiro, a saída pode ter Diz. Eu posso fazer duas entradas, eu tenho que fazer primeiro uma entrada do lado da outra. Eu posso pedir, tem o primeiro treino, o segundo treino, aí eu vou o resultado. Você só faz Pode fazer do jeito que quiser. O que é esse erro aqui, Iago? At all. Eu tô com a versão errada do Java. Ah, tá. Que legal. Acho que o negócio é esse aí, Davi. Sei não, mano. Vou descobrir já. Sim, qual era uma coisa que ele queria. Por que o meu tá dando erro? Collections. Não. É a versão. Não sei. Ah, esse negócio aqui que tá. É, só os imports mesmo. Então, vamos lá. Daqui a pouco, bora lá. Então, vamos lá. Algumas coisas pra gente perceber quais são os problemas, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é a bateria, sucesso? Bateria. Essa bateria que tem que ser inicializada em algum lugar, não é verdade? Okay. Então, a primeira opção que a gente tem é inicializar... Ó, toda vez que isso der esse problema, a gente tem que ver se a gravação ainda funciona. Porque às vezes dá problema. Tá. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é isso. Você acha uma boa ideia? A primeira pergunta é de onde é que vem esse 2? Ok? A sugestão, pessoal, é que vocês não usem números mágicos que aparecem no meio do nada. Ok? Então, quando você quiser criar um número mágico, crie uma constante. Tá certo? Então, a gente poderia criar aqui uma constante chamada bateria inicial. E aí você usa o número 2 como bateria inicial. Como é que eu crio uma constante no Java? Const int bateria. É assim? Inicial. Qual é o valor dela? 2. É const? É assim? Faz tanto tempo que eu não... Não é const. Não é const. Public static. Já só adicionando nome aqui. Public. É no Java? Na dúvida. Usa no construtor do Java. Create const em Java. Como é que eu crio uma constante em Java? É assim? É feio? Public enum, assim? Aí eu digo. Int. Aí tu abre o chave. Aqui? Não, antes da bateria inicial. Não, mas pode ser assim não. Bateria inicial, abre parênteses, 2 entre parênteses. Entre parênteses. Igual. O negócio é esse, mano. Não, rapaz, pode logo. Constantes.
constantes em Java. Constantes em Java. É assim não, mano. Public enum int. Não, só public. Public. Não tem um const, não? E a pequenininha Depois vocês descobrem como é que faz uma constante, tá certo? Coisas que... Ainda bem que eu boto na íntegra, mas assim, o ideal era ter isso aqui definido como uma constante. Bateria inicial. Não. Ô fé, né? Bateria inicial. Static const. Não, não dá. Tudo bem. Não, paciência. Int bateria recebe int bateria. Des.bateria recebe bateria inicial. Tem que ter um jeito, macho. Ok, tudo isso é para dizer, para a gente não meter o 2 no meio do nada, tá certo? Nem o 5, nem o 8, nem o 10. Por exemplo, tem um local lá que a gente define o valor máximo da bateria, que é 5 unidades. Ao invés de você colocar no meio do nada aqui, né, que a carga não pode passar de 5, ideal é você criar uma variável, que eu não sei como é que faz, que é máximo de bateria, que é como 5. Ok? Números não devem aparecer magicamente no meio do seu código. Isso é uma péssima prática de programação. Declarando constantes. Agora sim. Static final é final. Static final. Pronto. Culpa é tua, mano. Negócio de enum. Ok? Final quer dizer que um método ou uma variável ou qualquer coisa não se modifica, não pode ser modificado. Então o que é que o static diz? Quem já estava na aula passada? Ela é estática. O que é que estático significa? Não. O que é que estático significa? A gente utilizou estático na aula passada. Não, nada a ver. Duas coisas diferentes. Perfeito. Estático diz que ela é da classe e não da variável. Estático significa que ela é da classe e não da variável. Ou seja, se ela é da classe, lá no método main eu posso fazer calculadora.bateria inicial. Eu tenho como pegar a bateria inicial, porque bateria inicial se relaciona à classe calculadora. Se ela não fosse da classe, eu criaria um objeto e acessaria esse valor a partir do objeto. Tá certo? Então, constantes em Java são definidas dessa forma. Eu digo que ela é estática, ou seja, ela é da classe, e eu digo que ela é final, ou seja, ela não muda. Ok? Então, é uma coisa da classe que não muda. Qual é o tipo? Inteiro. Qual é o nome da variável? Bateria inicial. E o valor é 2. A mesma coisa para a bateria máxima. Então, sempre que você precisar de um valor, coloque esse valor dentro de uma constante. E não solto no meio do código. Então, a nossa bateria, ela inicia com o valor de bateria inicial. Como eu estou dentro da classe, eu não preciso disso daqui, basta acessar direto. Eu não posso usar o... Eu posso usar o desse? Pode. Mas não deveria, né? Ele deixa, mas ele não gosta. Tá certo? Porque o D se refere ao objeto. E a constante não é do objeto, é da classe.
Então, uma forma mais bonitinha de fazer é calculadora, ponto, bateria inicial. Ok? Vamos recarregar. Vocês fizeram o método recarregar? Não, mas como seria ele? Se a carga for maior que zero, Se a carga for maior do que zero, né? Se VL for maior do que zero. e a bateria for menor do que Vamos lá. Do jeito que está aqui, como é que fica esse método? Vocês fizeram o recarregar? Bora aí. 40 segundos, façam aí no código de vocês o recarregar. Não precisa fazer o resto não. Só o recarregar. Vamos lá, 1 minuto. 60, 79, 28. Ah, sim. Não, é a nova carga. Não a carga da bateria. Faz do jeito que tu quiser, mulher. Só foi uma ideia aqui. Bora lá, terminou o minuto. Terminou o minuto. Primeira coisa, você vai testar. O que é que esse valor não pode ser? Negativo. Então, se for menor do que zero, não vou fazer nada, né? Não é verdade? Se eu tentar carregar com valor negativo, não faz sentido. Então, eu não vou fazer nada. Se for maior do que zero, eu somo. Então, desse ponto, bateria mais, qual é o nome? VL. Só que o que é que pode acontecer? Passar de 5, né? Então, se desse ponto, bateria for maior do que calculadora, ponto, bateria máxima, desse ponto, bateria, é o quê? Recebe, calculadora, ponto, bateria máxima. Moleza? Fosse uma questão de FUP, todo mundo passava? Até agora sim, né? Diz. É só para não perder o hábito. Vamos lá. Soma. Deu certo? Soma. O que é que eu faço aqui? O que é que tem que mudar? Se a bateria for menor, se a bateria for igual a zero, aí eu faço o quê? Zero. Então não faço nada, né? Retorno o quê? Retorno zero? Retorno 0F. Porque como é float, zero não é float. 0F é float. Aí ele converte, né? Só que aí eu tenho um problema. Bora lá, um problema. E se eu não tiver bateria, como é que eu faço? Vocês não sabem, assim, se vocês não soubessem exceções, do jeito que vocês aprenderem em FUP, vocês fazem o que aqui? usar o scan. Aqui no meio do código? Primeiro pedir para recarregar, depois usar o scan. Ah, tudo bem. Mas esse pedaço de código supostamente não deve interagir com o usuário, né? Só mostrar um sistema. Aí mesmo na calculadora. Esse pedaço de código supostamente resolve problemas, não interage com o usuário. Ok? Mas aí a gente tem um problema. A gente tem que avisar o usuário que deu pau. Só com conhecimento de FUP a gente pode fazer o que aqui? Mas não pode com a soma retornar zero, não? Soma 0 mais 0. Dá um print aqui no meio do nada.
certo você vê. Mas como é que ele vai avisar o front? Ele pode retornar um booleano, dizendo se deu certo ou não deu certo. Boolean. Agora como é que eu retorno a resposta? Pode ir pra... Estamos com um problema. Professor, é fácil. Ó. É só... A gente volta... Não, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer assim. A gente pode criar um struct resposta, né? Que no caso aqui vai ser uma classe. Na minha classe resposta vai ter sempre duas coisas. Vai ter um booleano para saber se deu certo e vai ter um float para ver o resultado. Não é verdade? Não é uma possibilidade? Feia, mas é uma possibilidade. Se você fez FUP, essa é a única opção que você tem. Ou então, você está lá em C, e aí você pode retornar um booleano e retornar o resultado através de um ponteiro. Se você fez FUP e fez em C, você deveria ser capaz de fazer isso. Ok? Então, você retorna uma resposta por aqui e retorna outra preenchendo essa variável. Então, se bateria... Por exemplo, se eu estou em C, né? Eu estou em C, eu faço desse jeito. Se a bateria foi 0, então retorna falso, que não deu certo. Se a bateria... Se tem bateria, então o que é que eu faço? Des.bateria menos tanto faz. Menos 1 e aí onde é que eu vou colocar esse resultado? Nessa variável bem aqui. Você que fez FUP em C é assim. Result, recebe A mais B. Preenche o resultado e aí eu retorno o quê? Que deu certo. Porque qual é a questão aqui? A questão é que eu tenho que ter duas saídas. Um para dizer se esse negócio deu certo ou não deu certo, e outro para dizer o resultado. Quando a gente vai para a divisão, aí a gente tem três possibilidades. A gente tem o quê? Primeira opção, deu certo? Segunda opção, não deu certo, por quê? Porque é divisão por 0, ou também tem outro caso, que é não deu certo porque acabou a bateria. Então, um float, um booleano não serve aqui, né? Porque se eu retornar um booleano, o que é que vai acontecer? A pessoa não vai saber o que foi que deu errado. Então eu entrei noutra sinuca aqui. Booleano não resolve. No caso da oração, necessariamente responder? Se fosse em C, sim, tô falando assim, se eu tivesse em C, que não tem exceções, que não tem as outras possibilidades, eu faço isso. Com o conhecimento que vocês sabem, que vocês têm, ou se você está trabalhando em baixo nível, aqui a gente tem outro problema que a gente também não resolve. Em C, eu teria que fazer outra coisa, criar aqui um result aqui, um resultado, que vai dizer se deu certo, se o erro foi de divisão por 0 ou se o erro foi de que a bateria acabou. Isso é feio, sim ou não? Sim, isso é muito feio. Okay? Por quê? Porque a gente não tem uma forma fácil de simplesmente fazer do jeito certo e se der problema a gente avisa, deu problema. Entendeu? Então as exceções elas vêm ajudar a gente nisso. Quando a gente lança uma exceção, você está no meio de um fluxo de execução, tudo está sucesso, tudo está beleza, tudo está lindo, deu pau. Aí você avisa, deu pau, e continua a tua vida, entendeu? E continua, você não se preocupa com o tipo de retorno, com o tipo não sei o que, você avisa que deu problema e alguém, em algum lugar, vai cuidar do teu problema, é assim que funciona. Não é linda a vida assim, né? Tipo assim, Smurf, né? Tudo bem, vai tudo lindo e maravilhoso. Então como é que a gente poderia pensar? Vai dar certo, não vai? Vai ou não vai? Vai. Tiro aqui esse ponteiro. Eu imagino assim, ó. A pessoa vai passar alguma coisa, vai passar só variável boa e sempre vai ter bateria. Você começa pensando na vida assim, na sua forma mais bela.
return. Ok? Esquece dos erros. A tua primeira obrigação é botar para funcionar, imaginando que o usuário é teu amigo, entendeu? Que o sistema é teu amigo, que tudo vai dar certo. A bateria não fica dentro, não tá. Então não. Teu objetivo é imaginar que a bateria ela é tua amiga. Todo mundo é teu amigo. Infinito. Ok? Todo mundo é teu amigo. Como é que você faz divisão, então? Bora lá. Ó. Divisão retorna o quê? Um float. E como é que eu retorno a divisão de numerador por denominador? Return numerador por denominador. Lindo ou não? O usuário vai digitar 0 no denominador? Não, por enquanto não. Entendeu? Por acaso a bateria vai acabar? Não. Porque a gente começa a pensar no cenário e é assim que a gente faz o código. Certo? Primeiro você começa a pensar no cenário onde todo mundo está do teu lado e todo mundo quer o teu bem. Ok? E aí depois você adiciona os casos excepcionais. Então vamos lá. ToString. O que é que eu tenho que retornar aqui? É assim, é? Não, public. E aí eu retorno o quê? O que é que a gente tem que retornar? Não, o nome aqui? A gente vai retornar aqui a bateria e o valor da bateria, né? Retorna bateria, 2 pontos, mais o valor da bateria é bateria. Mas, olha uma coisa que a gente pode fazer. Eu já posso ir decrementando a bateria aqui, não posso? Sem ter nenhum problema. Então aqui eu vou fazer bateria menos 1. E aqui também a mesma coisa. Bateria menos 1. Agora bastante atenção, pessoal. Porque a gente está fazendo no fluxo do que deve ser feito. Isso é importante, entendeu? Como? Primeira coisa, você bota o negócio para funcionar. E quando eu digo funcionar, eu digo de ponta a ponta, da interação com o usuário ao back-end, do front-end ao back-end. E aí você vai evoluindo as coisas aos pouquinhos. É um erro, eu vou falar e vocês vão fazer errado porque é da natureza humana. Ok? É um erro você querer fazer todo o back-end para depois e fazer o front-end. Porque você não tem como testar. Tá certo? Então a gente vai fazendo pedacinho por pedacinho. Nossa bateria, nossa calculadora já dá para rodar? Do jeito que está aqui, ela roda, já funciona? Cadê? O que é isso? Ah não, isso daqui eu tirei a variável, né? A gente não está falando ainda de público e privado, isso a gente vai ver em outro momento, tá certo? Então por enquanto tudo é público. Se você já leu a apostila, eu acredito que você leu. Se você não leu, você vai ler com urgência, ok? Aí você vai entender lá a diferença de público e privado. Vamos aqui para o nosso amigo do controle, tá certo? Esse cara é que vai fazer o nosso front-end. Para poder conversar com o usuário, a gente tem que ter uma calculadora. Vocês que já viram que quando eu rodo o meu código, ele começa procurando pela main, correto? Ok? A nossa main vai estar no controle. O que é que a nossa main faz? A nossa main vai para sempre perguntar o que é que o usuário quer, ok? E vai mandar esse comando para a bateria ser processada. Então vamos lá, vamos quebrar em 2 pedaços, tá bom? Então, para simplificar a vida de vocês, para vocês não terem que pensar em entrada, em saída, em nada do tipo, a gente tem os métodozinhos mágicos para simplificar tudo, tá certo? São eles, vou colocar aqui o nome deles, ó. O nome deles é input, o que é que o input faz? Print, o que é que o print faz? Mostra. Tá fácil de decorar? Input pega a entrada de dados e print mostra. A gente vai ter mais outros, que é o split. O que é que você acha que o split faz? Split quebra, separa as coisas. Se você tem uma linha com várias palavras, o que é que o split faz? Separa num vetor de palavras. A gente tem o join. O que é que você acha que o join faz?
Traduz do inglês, o que é que o join faz? Join no inglês. Junta. O join junta. Então, se o split separa, o que é que o join faz? Junta. Tá certo? E aí, vocês vão poder utilizar essa bibliotecazinha, que é bem pequenininha, tá certo? São só um bocadinho de métodos, mas é para simplificar a entrada e saída de dados, ok? Vou mostrar aqui. Então, isso daqui é uma classe que está A gente tem duas classes no nosso projeto. Primeira classe é a classe calculadora, que é o que a gente está usando, escrevendo, e a segunda classe é a classe PO, que é a nossa classe de quebra-galho, certo? Para que serve a classe PO? Ela serve para a gente fazer isso. Ó, eu quero para sempre, tá certo? Quero pegar o que o usuário digitou. Sabe como é que você vai fazer? Vai fazer assim. A entrada do usuário, user input, é po.input. O que é que isso daqui vai fazer? Vai pegar a entrada de dados do usuário e retornar para onde? Na classe PO vai ter o comando Lá na classe PO tem o scanner, porque em Java é mó frescuragem essa parte de entrada e saída de dados. Então, se eu quisesse fazer aqui na mão, eu teria que exportar um scanner, instanciar o scanner, e depois eu fazia ele ler um string, etc. Não, aqui é só um comando. Vou ler. Se eu quisesse, por exemplo, dizer para o usuário, digite um comando, eu faria isso daqui. Aí eu vou dizer para ele, vai aparecer lá para ele, digite um comando. E o que ele digitar, na hora que ele der enter, vai para onde? Para essa variável. Moleza? Moleza. Agora a gente tem um outro caso. Normalmente os comandos são mais de uma linha, sim ou não? Sim. Seria interessante que a gente tivesse um jeito de pegar essa linha que é, mais de uma palavra. É interessante a gente pegar essa palavra toda e pegar palavra por palavra. Caramba! Normalmente a linha é mais de uma palavra. A gente tem que pegar a linha e quebrar palavra por palavra. A gente pode fazer isso com um comandozinho. Qual é que vocês acham que é? Join, print ou split? Split. Então eu vou pegar e usar um PO.split. Eu preciso de um string. Qual vai ser a string? O i, que é a string que eu acabei de ler. E um separador, dizendo o que é que separa cada uma das palavras. Nesse caso é o espaço. Então esse cara aqui vai percorrer a minha linha e toda vez que ele encontrar um espaço, ele vai entender que é uma nova palavra. Ok? Em Java, listas, a gente viu na aula passada, né? Como foi que eu coloquei os meus animais dentro de uma lista? O que foi que eu utilizei? Um array list. Então a gente vai criar aqui um array list. Se isso daqui era uma string, eu quebrei em várias partes, eu vou ter um array list de strings. Array list de strings, que eu vou chamar de... Esse daqui eu vou chamar de linha, porque foi uma linha, na verdade. E esse daqui eu vou chamar de UI, que é a entrada do usuário. Por que ele está reclamando? Porque quando você utiliza uma biblioteca, uma função, alguma coisa que você não importou, o Eclipse ele vai reclamar. Aí você digita Ctrl+Shift+O, que ele vai fazer o auto-import automático de todas as coisas. Então aqui, ó, ele já adicionou para mim a release. Eu poderia, deixa eu tirar ele aqui, eu poderia ir bem aqui e aí eu escolheria importar a release. Também resolve da mesma forma. Então bora lá, vamos ver o fluxo das coisas. Criatura clicou em executar. Ele procurou a minha função main, achou a função main. Qual é a primeira coisa que ele faz? Cria a calculadora. Depois que ele cria a calculadora, ele entra num laço infinito, que vai fazer o quê? Ficar perguntando o comando do usuário, ok?
Depois que ele pergunta o comando do usuário, ele vai fazer o quê? Quebrar essa linha em um vetor de palavras. Não é verdade? Quebrou a linha em um vetor de palavras. Agora a gente vai tratar esse vetor de palavras. Se o i0, qual é a primeira opção que eu tenho? For o quê? Em Java não é igual, é o quê? Equals. Se a primeira... Existe assim, 0? Ai não, isso daqui é em C++. Ponto get. Se o elemento da primeira posição for igual a... Show! Ó, se o elemento da primeira posição for igual a show, o que é que eu tenho que retornar? A bateria, no caso, eu coloquei dentro do toString, não foi? Aqui? Então eu tenho que dar um po.print de calc. Calc. Porque no Java tem algumas facilidades. Se eu pego um string e somo com um objeto, ele tenta transformar esse objeto para string, tá certo? Algumas das facilidades. Então, se eu faço isso, ele vai reclamar: ei, calculadora não é uma string, calculadora é uma calculadora. Aí, se eu fizer isso daqui, ele vai automaticamente tentar transformar a calculadora em um string. E ele vai fazer isso chamando qual método? O método toString. Ok? Próxima opção, se o quê? O i.get0 for... Qual é a outra opção? Soma. Se for soma, o que é que eu faço? Quem é que sabe fazer a soma? É a calculadora, né? Então, vou fazer assim: int resultado é igual a calculadora ponto. Qual é o nome do método? Soma. Agora eu preciso de 2 floats. Eu tenho 2 floats? Não, né? Eu tenho 2 o quê? Strings, porque na hora que eu quebrei isso daqui, imaginando que a pessoa digitou soma 3, 4, eu tenho um vetor com 3 posições. Na primeira posição eu tenho a palavra soma, na segunda eu tenho a string 3 e na terceira posição eu tenho a string 4. Então, para poder passar para cá, o que é que eu tenho que fazer? Converter de string para float. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso daí? Mas aí o resultado fica int mesmo? Float, né? Não, o resultado fica float, valeu. Como é que eu converto de string para float? Não lembro não, deixa eu ver. Float ponto value of, é? Então se eu é só value of, é float ponto value of. Olha que legal. Hã? Ponto o quê? Parsing. Parsing. Assim? É muito feio. Vamos criar aqui uma coisa nova então. Então sempre que eu quiser um float, public static, eu vou chamar só de toFloat. O que? Public static float. Mesmo assim ainda acho grande demais. toF. Não, aí fica pequeno demais. Recebe uma string value e retorna o que? Float.parse float de value. E aí eu vou retornar isso daqui. Ok. Então vamos lá. Né?
Não botei o quê? Ah, tá. Não, o quê? PO.input. O que é que tá reclamando? Ah, tá. Então, isso daqui PO.toFloat. Ah. E depois a gente dá um jeito de diminuir isso. Tá muito grande ainda, fica ruim de ler. Float. Muito ruim. Mas em Java tudo é muito comprido, se acostume, tá certo? Tudo é 1 kg de código. Hã? Tudo é 1 kg de código. Então essa isso daqui não é A. Esse A vem de onde? Do primeiro parâmetro desse carinha aqui, né? O parâmetro 0 é o nome, o parâmetro 1 é o primeiro número e o parâmetro 2 é o segundo número. Então aqui é o i. Ah, caramba, o i.get. Você não quer fazer em outra linguagem, não? O i.get. Égua miséria. O i.get 1, bora lá. E aqui vai o que? O i.get 2. Então a gente pega a variável, converte para float e passa para a função soma. Aí a função soma vai retornar o result, não é verdade? E aí, para não ter que salvar a variável por nada, a gente vai compactar isso daqui o máximo que der. Eu tenho que imprimir isso, né? po.print. E aí eu vou imprimir como é que tá, como é que ele pede que seja a saída. Pede a saída, quando eu dou uma soma, é um igual e o resultado, né? Então, bora aqui. Igual mais o resultado. Ele converte automático, pelo menos? Converte, né? Então, pelo menos ele converte automático. Ok, então eu vou imprimir igual e o resultado. Sucesso, né? Divisão agora. Isso é se for soma. O que é que ele está reclamando aqui? Dá o quê, mano? Ah, tá. Não, está faltando aqui um parêntese. Não. Tá faltando mais um? Pra fechar o i. Tudo bem, vamos para o próximo caso. Se façam a divisão, moleza, né? Só para vocês terem o gostinho de digitar. Não dá para fazer função solta não, né? Todas as funções têm que estar dentro de uma classe. Não, dá para fazer assim, ó. Vou fazer assim. Não, como é que eu renomeio? Renomeio. Refactor. Ah, ele é palavra reservada, né? Não. Façam aí a divisão, só para vocês se acostumarem. Se você está digitando, troque. Não precisa digitar tudo não, meu povo. Quando eu peço para vocês fazerem uma coisa, vocês podem só colocar else if e já escrever. Ok? Não precisa escrever tudo não. Eu vou mandar o código todinho para vocês. É só para vocês refletirem sobre o que estão fazendo. Já fizeram? Só o else if da divisão. Bora lá. Só fazer esse pedacinho de código da divisão. Ok? Caso não seja soma, aí sim. A saída lá no div vai divisão. A saída lá é div, né? Na saída,
se divisão, né? Se div, então eu pego os dois valores e... Aí eu acho que o método Ah, tá. Mas porque aí fica muito ruim, né? Negócio aí. É só passar esses textos aí, mas. Hã? Esse negócio todo é só passar aqueles textos. Falar isso aí. Sabe o quê, mano? Sai aqueles textos, aquele texto, show, dados, só pra eles. Esse código aqui? Não tem noção não, mano. Interação com o usuário dá trabalho. Isso aqui é a versão compactada. Diz. Fizeram a divisão já? Quando vocês fizerem a divisão, botem para rodar e testem se funciona, ok? Ah, não, vocês não tem o código aqui. Tá. Bora fazer o seguinte. A gente vai terminar isso, aí eu coloco o código todinho do Launchpad e vocês copiam, combinado? Tudo bem? Então bora lá. Vamos aqui. Tenho como competir com vocês? Não. Bora lá. Só pra gente lembrar o que é que tá acontecendo. Tudo bem? Foco, 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 foco. Entrou no controlador, função main, criamos uma calculadora. Correto? Faça para sempre. Faça para sempre. Pegue a linha inteira, quebre a linha em pedaços. Se a primeira palavra é show, imprima o status da calculadora. Se não, se a primeira palavra é soma, imprima o resultado da função calc passando os dois argumentos float. Beleza? Se a gente quer a divisão, é facinho, né? É só pegar isso daqui, copiar tudo. E onde tinha soma, a gente coloca div. E aqui a gente coloca o quê? Div. Não, div não. Divisão. Vamos testar se isso daqui funciona. Só para a gente ter como sair, a gente pode fazer assim, né? Else, if, o i.getZero, ponto equals, for fim, aí a gente dá um break para sair do laço. Ok? Então se a pessoa digitar fim, sai do break. Como é que eu rodo isso daqui? Clica aqui, né? Como é que eu rodo isso? Será que eu tô com problema na... Eu tô com algum probleminha na biblioteca. Eu acho que ele não achou. O que é essa interrogaçãozinha aqui? Não é desse breguesso aqui? A seleção não pode ser lançada. Não existe recent launch. Como é que eu faço daqui? Rodar como Java Application. Ah, tá certo. Deu certo agora. Cliquei aqui com o botãozinho direito. Rodar como Java Application. Então vamos lá. Primeiro comando. Show. Bateria 2. Não, tá faltando o quê? Pera aí. É porque esse print, deixa eu voltar aqui lá no... É só botar o LN aqui, né?
Salvei. Como é que eu mato? Vermelhinho, né? Ok. Rodar de novo. Agora eu posso clicar aqui, eu acho. Pronto. Digitar um comando. Show. Bateria 2, sucesso. Digitar um comando. Soma de 4 mais 3. Eita pau. O quê? Vamos lá. Ele está dizendo que eu estou tentando acessar. Ó, estou acessando fora dos limites. Então, o que é que eu estou acessando fora dos limites? Será que eu estou acessando alguma coisa errada? Hã? O erro é teu? É o teu split que está bugado? Ok. O meu split era pra, o split dele era para funcionar. Mas ele tá dando erro no controller 55, que é justamente quando eu tento acessar o UI.get1. Ó. Esse UI tá pegando a linha e quebrando os espaços. Deixa eu dar logo aqui um sysout UI.get0 mais UI.get1 mais UI.get2. Aqui é para mostrar todo mundo, né? E aqui de cara eu vou dar um break. Então quando eu rodar é para ele pegar a entrada. Não, continue. Continue. Ué, por que ele tá reclamando? Dá um Ctrl S, sabe? Reclamando de quê, mano? Remova tudo. É porque se eu boto continue, é óbvio que... Como é que eu comento isso daqui? Ctrl Shift C? Ok. Então eu vou ler e vou mostrar. Vamos testar se o split funciona. Então vamos nós. Como é que eu subo isso daqui? Digite um comando. Show, vai aparecer show. Não? Ah, tá. É porque... não, é porque ele está tentando acessar o 1 e o 2, que não existe. É óbvio que tem que dar problema, né? Se eu colocar... Eu não consigo fechar. Se eu colocar agora 3 coisas: amarelo, verde, azul. Index 1 não existe. Eu não consigo acessar o index 1. O i.get1. Tem certeza que o teu funciona? Poste, joga lá pro Launchpad de novo. Volta lá pro Launchpad de novo. Quais são os teus inputs? A gente está carregando o mesmo input? Eu boto o release que recebe o split e o split. Cola lá no Launchpad de novo, vai lá. Qual é o Launchpad? Volta lá no teu split. Tá só com separado. O quê? Ah, não, já ok. Tá certo, aqui tá rodando normal. Quer que o meu não funcione? A release string, tu já dá o new lá fora, né? New a release de string, a release de string UI, o 0, 1 e 2. Ué, mágicas. Digite um comando: A, B, C. Mágicas. Java útil a release. Por que, Pai eterno do céu? Normalmente é sempre um erro idiota que a gente olha durante horas e não consegue enxergar. Se eu tiver um string sempre diferente do 1000 e 1002, ele vai imprimir, normal. Ou eu sou muito mil de boa.
Primeiro, segundo, terceiro. Né? Ah, deve ser o teu input que tá bugado, não? Se eu mandar aqui, ó. Sysout, porque a gente não tá testando. Sysoutline, se eu tentar mostrar a linha, ele já vai. É o teu input que tá bugado. A, B, C. Ó, tá vendo? Ele só mostra o out. Então o teu input tá bugado. Nosso input tá bugado. O erro é o input. Então, bota lá no next, bota next line. Bota um line na frente. Next Line, com L maiúsculo. line. Assim? Isso. Ué, cadê? Clica lá no... Roda de novo. É aqui? Clica lá no console. Onde é que eu clico no console? Não tem não no console? Vai em Windows. Vai aqui no Windows. Show view. Tem alguma coisa muito errada. Console. Tá, Play. tá matando tudo aqui. Ok, vamos pro segundo round. Tem alguma coisa muito travada aqui. Nem roda. Oh, pai do céu. É, o meu stream, meu Eclipse travou. Não? Oh, pai. Vou fechar o Eclipse e abrir de novo. Deu certo aí, não? ABC. Cadê o D? É, só pedir pra ele ver os 3 comigo. Ah, tá. No input. É muito pesado o Eclipse, né, mano? Caramba, é muito pesado. Havia tempo que eu não trabalhava, nem lembrava como era pesado esse bicho. Tem quanto de memória pra você? 8. Mas mesmo assim ele tá struggling. Morrendo aqui. Não? Tá Tá. gravando também. Mas O meu tá com 6.5 usados de 12. gravando com 23% de processamento. Não abre, cadê meu Eclipse? O Eclipse agora se revoltou. Carregando. Não dá pra gente usar uma versão bem antiga não, pra ver se é menos pesado. Eclipse é muito pesado. Impressionante. Os nativinhos. Usar o Notepad. Usar o bloco de notas. Como é que eu vejo os projetos antigos aqui? Tá, é porque o Eclipse é muito pesado. Tá sofrendo aqui. Não. Eu tô só tentando mostrar. Por que é que tá desse tamanho, mano? Que diabo é isso, mano? A memória tá enchendo. Hã? Ok. Lá no PO, já tô lá. Não, tem alguma coisa travando muito aqui. String, nome do sistema. É uma coisa comendo a minha memória todinha, travando tudo aqui. É o Java mesmo. O que é essa variável maluca? Não, na hora que eu matar isso, o Eclipse não vai pro espaço, não?
Não, mas ainda tem o livre. Ainda tem o livre, não é a memória não. Ó, alguma coisa comendo meu processamento todinho. Pode ser a gravação. Não, a gravação não pega isso tudo. Não. Olha lá então, processo. Não é processo. Cadê? Deixa eu olhar por CPU. O OBS. Não, mas o OBS. 40%. Por que tá comendo tanto? Vou parar o OBS. Tem alguma configuração errada, esse OBS deve estar com algum bug. Já tá assim tão. Normalmente ele comia 10% no máximo. Eu começo a fazer mais operação assim, ele começa a mexer. Estranho. Então, povo lindo do meu coração, vamos lá. Tô tendo alguns problemas com o OBS. O OBS está matando o meu processamento todinho. Ó, tanto que ó, aqui o consumo da CPU como é que tá? Absurdo, com menos 4 núcleos. Talvez seja essa versão do OBS que está bugada, que aqui mostra como se tivesse só com 36% de CPU, 40%. Mas só ele. Mas ele está usando os 4 núcleos, o que é um absurdo, né? Por isso que eu não consigo fazer quase nada. Normalmente esse problema não dá. Não era para ser 40% de memória de CPU. Aqui está dando muito mais. Tá uma coisa muito estranha. Não sei.